Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Edmilson Ávila, é um contador de histórias, e nós estamos falando sobre essa atividade que, para mim, é uma novidade esse termo contação de histórias, mas é interessante. Nós vamos continuar conversando com o Edmilson logo após o convite que eu tenho a fazer para você. Você quer nos auxiliar a chegar a lugares mais distantes, levando essa doutrina, essas informações, esse consolo extraordinário às pessoas? Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, para que mais pessoas tenham a bênção da informação, da orientação, do consolo, enfim, que elas consigam, né, entender o porquê das situações que elas vivenciam e chegar a lugares mais distantes com mais qualidade. 0800 12 18 38 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova e nós agradecemos a sua participação, a sua colaboração. Bom, Edmilson, eu acho que levar esse tipo de atividade para a criança é muito importante, né? Como que você começou, né? Você se estimulou por quê a fazer essa atividade? Bom, quando criança tinha alguns programas que contavam histórias com objetos, então já assim, me encantava muito, era um momento que eu gostava muito e brincava de inventar história. Então, desde pequeno, sempre gostei muito de inventar histórias, ouvir algumas histórias de família, e até que, assim, fui crescendo, fui fazer arte, né, como licenciatura, e um dia uma amiga me ligou, né, a Adriana, com quem trabalhei há um tempo, e falou: Ed, você precisa saber o que é contação de história. Também nunca tinha ouvido, né, esse termo, não sabia o que era. E ela tinha feito um curso e ia se apresentar. Eu fui participar, acabei ajudando na preparação, e quando eu vi, né, aquelas pessoas contando histórias, aquele sabor de infância retornou. Então, assim, meu olho brilhou ali e falei assim: eu quero fazer isso também. Certo. E aí fui fazendo cursos, oficinas, workshops, porque hoje é um campo que tem crescido muito, e fui fazendo até fazer cursos de formação básico, até mesmo uma pós-graduação em contação de história, que era algo que também nunca tinha ouvido falar, não sabia que existia, e aí fui se aprimorando para poder contar histórias e descobri que é uma grande paixão. Então, quando a gente vê essa turma contando história, tanto na televisão, quanto às vezes até nos shoppings, em parques, enfim, né, em eventos, elas estão preparadas para isso, né? Se não Melhor que Sim. estejam, é isso? Se não por cursos, por tradição oral, né? Porque o contador de histórias, ele aprende oralmente, muitas vezes dentro da própria família. Certo. Então, aprende com um tio, com uma avó que conta histórias. Então, ela está sempre contando histórias. Então, aquele que está ouvindo acaba se apropriando daquele conhecimento. Sim. Então, tem essas duas vertentes. Ou eu aprendo por oficinas, por cursos, ou por tradição oral, que é o que acontece, né, desde quando o mundo é mundo, né, os grandes contadores de histórias Começaram assim. E hoje, a partir daí, eles começaram a perceber que era interessante aprimorar essa atividade, é isso? Também. E aí muitos desses dão cursos contando como que é, mostrando para os outros qual a importância desse contar histórias. E aquele como você, que nem sabia que tinha esse dom, ou essa tendência, ou essa característica, né? Você foi estimulado porque alguém te mostrou, né? Sim. Então é interessante isso, porque você não vê pais incentivando aqueles que não são contadores de história, os filhos a serem, né? Então Verdade. eles precisam conhecer e às vezes eles têm uma característica interessante. Meu filho, por exemplo, ele fazia isso quando eu tinha que deixar a turma da faculdade tranquila ou quieta num lugar, ele começava a contar aquilo que ele sabia. E ele gosta de ler livros de curiosidades. Então, ele contava todas as curiosidades que ele conhecia. E acalmava a turma. Então, é interessante. É uma característica dele. Nunca incentivamos a que ele fizesse isso, né? Então, é interessante que não só os pais incentivem, mas que amigos também, né? Ah, sim. Bom, para quem você conta a história? É só para criança? Eu falei que é prazeroso para criança, para juventude e para adulto. Você conta para quem? Para
todos esses públicos. Ah, muito bom. Todos esses públicos. Porque contar histórias é algo que é para qualquer público, para Sim. qualquer ouvido atento, disponível, pode ouvir uma história. Acho que todo mundo gosta de ouvir uma história, né? Gosta, Gosta, com né? certeza. Eu acho que mesmo nas palestras importantes, seminários, quando tem uma historinha exemplificando o tema, o assunto, as pessoas elas se estimulam mais, elas ouvem melhor, né? Ah, sim. E acho que assimilam mais fácil também. Pô, a gente tem um grande exemplo de um contador de histórias exímio. Jesus contava Pois é. muitas histórias. Aquelas parábolas todas dele e que faziam as pessoas pensarem, raciocinar, né? Que é isso que é importante também, né? Sim, e elas vivem até hoje. E a gente estuda essas histórias que foram contadas há tanto tempo e a gente está sempre ouvindo, pensando sobre essas histórias. E aí, às vezes, eu fico imaginando como que era ele contando essas histórias. Deve ser extraordinário, né? Com certeza. Eu acho que só de imaginar, eu digo assim, que quando você está triste, se você se lembrar de Jesus, você vai se alegrando, você vai acalmando. Quando você está muito alegre e se lembra de Jesus, você também serena a sua alegria para você desfrutar daquela alegria. Então, eu acho que imaginar Jesus contando uma história é extraordinário, né? Deve ser, imaginar sentado ali com as pessoas sentadas próximas, apenas para ouvir, que é algo que a gente não faz muito hoje, né? Pois é, Ouvir. fabuloso. Bom, Edmilson, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre contação de história, mas antes eu vou dar um recadinho para o nosso telespectador. A IP, marca do detergente mais vendido do Brasil, tem um recado para você sobre a economia de água. Isso mesmo, porque nunca foi tão importante economizar água assim como você já faz ao usar o detergente IP. Fechar a torneira enquanto ensaboar a louça, usar a máquina de lavar roupas sempre na capacidade máxima, escovar os dentes com a torneira fechada e se ensaboar no banho com o chuveiro desligado, são dicas simples que provavelmente você já ouviu por aí, mas que precisam ser postas em prática no nosso dia a dia. Economizar água hoje é garantir a água de amanhã. Vamos manter o uso consciente. Pense nisso. Vamos ver o comercial do detergente IP que faz mais espuma, rende mais e é o mais vendido do Brasil? Usando essas gotas de detergente IP, você lava muitos pratos. E economizando essas gotas, você lava muito mais. Economize água hoje e garanta a água de amanhã. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre contação de histórias. Até já!